Fala pessoal, uma das pautas da direita brasileira é a defesa da família tradicional. Dizem que esta é uma bandeira legítima. Mas apesar desta ideia ser defendida por muitos, será que vocês fazem ideia do que realmente significa uma família tradicional? Neste podcast, principalmente se você for heterossexual e de direita, eu os convido a uma viagem histórica por esta expressão para que vocês possam descobrir que talvez uma família tradicional possa não ser exatamente o que você está pensando. Se você se interessou pela proposta e quer ampliar seus conhecimentos, vem comigo. Mas antes, não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Este é o canal Agora Gay, um espaço de podcasts sobre filosofia, religião, política e cultura. Para começarmos esta jornada, primeiro, eu quero lhes perguntar: o que é uma família tradicional? A maioria pode responder apressadamente que é homem, mulher e filhos. Mas há alguns problemas nessa definição. O primeiro deles é: e se a família não tiver filhos, eles ainda são família? O segundo deles é que, etimologicamente, a palavra família não significa a união entre um homem e uma mulher. Ela tem origem no termo em latim, famuli, e significa conjunto doméstico. Isso quer dizer que a família tradicional romana eram todos os que habitavam o mesmo espaço doméstico, o que incluía tios, avós, servos e escravos. Então, a palavra engloba todas as pessoas que moram na mesma casa, até as escravizadas. Algumas pessoas podem ignorar essas origens históricas do termo e dizer que atualmente a palavra família, especialmente a tradicional, significa a união entre um homem e uma mulher. Bem, ainda que caminhemos nessa definição exclusivista, existe um problema aí. Isso porque não basta definirmos que família é um homem e uma mulher. É preciso sabermos como esses homens e mulheres interagem entre si na dinâmica familiar. E é aí que entra o problema da chamada tradição ou da família tradicional. Isso porque a palavra tradição não define de qual século ou região do mundo estamos falando. Para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer, vamos nos concentrar nesses 500 anos de história do Brasil apenas. A partir daí, eu vou elencar o que era a tradição da tal família tradicional. Para começo de conversa, homens e mulheres sequer viviam nos mesmos espaços antigamente. Os sexos eram segregados. Aliás, uma mulher sequer saía sozinha na rua sem a companhia de seu marido ou de uma escrava ou de outros familiares. Antigamente, casais nem sequer beijavam na boca antes do casamento, menos ainda no espaço público. Relações sexuais fora do matrimônio sagrado? Esquece. Masturbação? Esquece. Aliás, publicações pornográficas eram criminalizadas. Bem, nem precisa dizer que milhões de heterossexuais de direita, que defendem a tal família tradicional, ignoram solenemente essas partes. Mas a coisa não para por aí. Antigamente, havia algo chamado pátrio poder. Isso significa que o marido tinha direito até de morte sobre a esposa e filhos. A esposa traiu o marido ou o desobedeceu. Naqueles tempos, havia os chamados crimes de honra. Era legítimo um esposo matar sua mulher para defender a honra dele e da família. Isso sequer era um crime. Era socialmente aceito e a culpa era da mulher. E por falar em mulheres, no passado elas não trabalhavam. Elas sequer eram alfabetizadas. Algumas pessoas acham esses tempos lindos, porque era quando a esposa era dedicada às crianças, ao marido, à família, e os filhos eram mais bem educados. Balela. Aqueles que dizem isso só dizem porque não vivem naqueles tempos. Tudo é lindo na teoria, mas na prática, mulheres analfabetas que não trabalhavam e dependiam dos seus maridos para absolutamente tudo, tinham que se submeter a toda sorte de abusos. Se o marido fosse excelente, legal, mas uma boa parcela das mulheres tinha que se submeter a maridos alcoólatras, abusivos, agressivos, que as humilhavam, as traíam e elas nada podiam fazer porque não tinham recursos de sobrevivência. Já sei o que alguns de vocês vão dizer, mas Felipe, eu vi na internet uma família tradicional super feliz, onde o marido trabalha e a mulher fica em casa se dedicando ao lar. Então, meus caros, o nome disso é evidência anedótica. Não dá para pegar casos isolados que deram certo e achar que este é o mundo ideal.
Na prática, a vida da mulher na família tradicional era uma vida de submissão e dores diversas, tudo suportado em silêncio em nome de Deus e da anulação do seu próprio ego. O prazer sexual feminino sequer era considerado. Mulheres não conheciam seus corpos. Até o século XIX, médicos diziam que não havia prazer nas mulheres. E por falar em prazer feminino, até um tempo atrás, uma mulher que fosse violada não necessariamente podia recorrer à polícia. Isso porque era entendido que se isso ocorreu, era porque ela estava dando condições e não se deu ao respeito. Aliás, até hoje muita gente pensa assim. E mesmo que ela fosse na delegacia, no passado, havia a figura jurídica da mulher direita. Isso significa que se a mulher não fosse direita, seja lá o que isso signifique, um sexo forçado contra ela sequer era investigado. E por falar em prazer, antigamente as pessoas se casavam muito, mas muito cedo. Quem não tem uma avó ou um bisavô na família que se casou aos 13, 12 ou até 11 anos? Esse negócio de abuso infantil inexistia. Passou da puberdade, já estava bom para casar. E nem sequer era como uma pessoa que os jovens queriam, se é que estavam na idade de querer alguma coisa. Homens e mulheres eram prometidos em casamento pelos seus pais à revelia de suas vontades. Se a esposa não se casasse virgem, o homem podia pedir a anulação do casamento. Se a filha fizesse sexo antes de se casar, um pai podia matá-la por desonrar a família. Nesse mundo de casamento cedo, a função da esposa era ser do lar e gerar filhos. E elas precisavam ser uma dama na sociedade, senhoras de respeito. Isso significa que mocinhas de família não faziam coisas sujas como sexo anal, oral ou outras posições. A posição sempre era papai e mamãe, em função do prazer do homem. Era imoral mulher de família pedir por sexo. Naqueles tempos, o verdadeiro prazer do homem era com as prostitutas. No passado, um menino só virava homem depois de pegar gonorreia de algumas delas. Todo mundo sabia que homens iam aos prostíbulos. Era sinal de virilidade. As esposas sabiam, mas aguentavam caladas. Entendia-se que aquilo era coisa de homem. Mas caso elas traíssem os maridos, a coisa ficava feia. Eu já sei o que alguns de vocês vão dizer. Mas meu avô e minha avó se amaram até o fim da vida. Novamente aí o exemplo da evidência anedótica. Não dá para pegar exceções e achar que era regra. Contudo, vamos combinar? Você não sabe o que acontecia na intimidade do seu avô e de sua avó. O meu avô também amou muito a minha avó. Tiveram vários filhos, mas a família inteira sabia que ele tinha um filho em cada porto do Brasil. Na família tradicional, divórcio era coisa proibida. Isso significa que se um homem e uma mulher que se casaram por escolha dos pais não dessem certo, eles iam ter que se suportar até o fim da vida. Ou se a relação se desgastasse, não iam poder se separar. Vocês podem dizer, mas havia o desquite. Sim, havia. O desquite era quando um casal se separava de corpos, mas continuava legalmente casado. Não era possível reconstruir sua vida com outra pessoa. E além do mais, casais desquitados eram extremamente mal vistos, a ponto de terem dificuldades de arrumar emprego. Um homem ou uma mulher desquitados eram pessoas sexualmente disponíveis, o que significava que eles eram uma ameaça às famílias em volta. Na prática, eles eram literalmente excluídos da sociedade. No passado, quando o marido morria, apesar de não ser exatamente proibido, era extremamente mal visto a viúva se casar de novo. Tanto é que havia o termo viúva alegre, que era para debochar das mulheres que usufruíam da sua sexualidade após perder o marido. Lembrando que naquela época as pessoas morriam cedo. Isso significa que se esperava que uma mulher que ficou viúva aos 27 anos permanecesse o resto da vida honrando a memória do falecido. E até aqui eu nem falei dos filhos e da criação das crianças. Na família tradicional, crianças eram educadas com base em agressões físicas. Muitos dizem, naqueles tempos que eram bons. Olha, a gente pode discutir aspectos deste debate em outro momento, mas não era uma simples palmada na bunda. Era surra de vara de marmelo, palmatória, ajoelhar no milho, humilhações diversas e castigos inimagináveis para os tempos atuais. Quase todo mundo que diz que antigamente era melhor é porque não viveu naqueles tempos. Aliás,
Essa gente meio bobinha que defende a agressão física pesada em crianças é a primeira a querer processar a escola quando o alecrim dourado dele é chamado a atenção. E ainda tem os filhos bastardos. Um homem fez um filho numa mulher fora do casamento, esquece reconhecimento de paternidade ou pensão alimentícia. No passado, filhos bastardos não tinham direitos, eram discriminados e tratados como seres inferiores. Bastardo era um xingamento. E aqui eu nem citei o fardo que eram as pessoas solteiras, vistas como fracassadas ou pessoas promíscuas que nunca quiseram a seriedade e o compromisso do casamento. Bem, esses foram só alguns exemplos do que era a chamada família tradicional. E em função de tudo isso, meu caro, caso você seja hétero e de direita, eu lhes pergunto: você realmente defende a tradição da família tradicional? Ou só aquilo que te convém? Você realmente faz ideia do que você está falando? Tem certeza? A família tradicional era bonitinha e perfeita nos livros e nas fotos, mas dentro era uma coisa densa, de pessoas sofridas, humilhadas, acabrunhadas e cheia de regras. É isso mesmo que vocês defendem? No caso, muita gente pode dizer que não defende nada disso, mas apenas que família seja a união entre um homem e uma mulher. Mas o casamento homoafetivo não destruiu isso. Homens e mulheres podem continuar se casando à vontade, mesmo com o casamento gay aprovado. A menos que você seja bissexual, porque aí você que defende a família tradicional vai largar sua esposa ou seu esposo para se casar com outro macho ou outra mulher. E nesse debate sobre família tradicional, em contraposição aos gays, ainda há uma coisa muito engraçada. Lembra que no começo do vídeo eu disse a vocês que homens e mulheres não viviam juntos e que mulheres sequer saíam sozinhas? Lembra que eu disse que virgindade era sagrada? Então, naqueles tempos, a heterossexualidade era extremamente vigiada. Sabem o que isso significa? Que muitos heterossexuais praticavam a homossexualidade apenas para ter um canal de escoamento de seu prazer. Eles não eram gays enrustidos, mas sim pessoas que tinham algum prazer físico com o sexo semelhante, porque não havia opções. Mesmo que, no passado, as pessoas estivessem disponíveis às prostitutas, elas custavam dinheiro e viviam nas cidades, e vivíamos em um mundo agrário e pobre. Por paradoxal que seja, as pessoas praticavam muito mais a homossexualidade em segredo no passado do que hoje em dia, quando supostamente o número de LGBTs está aumentando. Por fim, se você é LGBT ou de esquerda, divulgue esses argumentos e essas ideias sempre que for necessário. E se você é hétero e ou de direita, cuidado quando você fala em família tradicional. Isso pode facilmente se voltar contra você. Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!